Fala, faladores, como vocês estão? Vamos começar mais uma live semanal do Saiu Falando. Deixa eu só consertar aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre motivos, né? O porquê você tem que aprender um novo idioma. E eu não vou estar falando só de coisas básicas, eu vou estar falando de alguns assuntos que eu acredito ser muito importantes e que poucas pessoas chegam a pensar nela, tá? Nesses motivos. Então, assim, fique comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que quando vocês vão sair com uma outra mentalidade, uma outra ideia do que é aprender o idioma. Então, assim, eu vou aguardar aqui só alguns segundinhos para o pessoal começar a entrar, para a gente já começar a live, ok? Então, gente, eu já vou começar aqui para a gente também não perder, né, tempo. Quando a gente fala de aprender um idioma, muitas pessoas pensam somente na área profissional, né? Então, assim, sobre sua evolução profissional, ganhar mais, né? Ter um maior salário, promoções. E tudo isso é válido. Isso também está na lista aqui que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre outras áreas também, que não são profissionais, que com certeza um novo idioma te ajuda. E eu quero pedir para vocês, quando vocês forem montar, né? O seu objetivo da jornada, que eu sempre falo que para aprender um novo idioma a gente tem que ter um objetivo, vocês considerarem esses assuntos também, né? Esses tópicos que eu vou levantar, porque é muito, muito importante. Então, gente, antes de eu começar, eu queria pedir só se o som tá bom, se tiver o som bom aí, a luz, para vocês deixarem um comentário, para que eu possa entrar nos tópicos aqui. O som tá bom aí, pessoal? Tem como vocês deixarem aí o comentário se o som tá ok, a luz tá ok? Só para que eu possa entrar no conteúdo em si. Bom, perfeito. Carol Guerra disse que sim, então Carol, bem-vinda. Então, gente, ó, vamos começar, né? Como eu disse, aprender um idioma, muitas pessoas pensam só na área profissional. Sim, a área profissional depende muito hoje em dia, né, de você saber falar um novo idioma para diversos motivos. E eu vou começar com esse tema macro, né, que é a área profissional, evolução profissional. Dentro dessa área, eu separei alguns subtópicos ali que eu acho interessantes a gente estar falando. Porém, assim, eu não consigo citar todos que eu acredito que vocês possam ter em mente. Então, eu vou citar só os que eu acredito serem mais importantes, tá? E o primeiro que eu separei aqui é sobre a questão do diferencial, né? Você se diferenciar no mercado. Hoje a gente vê muitas pessoas se formando na faculdade. Eu mesmo, quando me formei há quantos anos? Uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, em engenharia. Nossa, eu me formei em uma turma gigante, né? Então tinha muitos engenheiros. E eu acredito que, assim, todo mundo que se forma, você se forma em uma turma grande e você vê muitas outras pessoas entrando no seu curso. Então, assim, o idioma, ele vai servir, sim, como um diferencial. Eu acredito ali, dentro da minha turma de formando, eu devia ter uns 20 para 30 pessoas. Eu posso afirmar com toda a certeza que dentro dessas pessoas, somente eu falava japonês, né? Somente eu falava japonês. E somente, assim, uma pequena parte daquelas pessoas falavam inglês ou algum outro idioma, né? Então, assim, a gente já começa aí nessa parte do diferenciamento. E hoje, quando a gente fala, né, de aprender inglês como um diferencial, já começa a ser um pouco não tão verdade, porque já mudou isso. Hoje o inglês não é mais um diferencial, isso é uma obrigação, né? Tipo, já é uma base. Você vê que nas vagas de emprego lá, você já tem um requisito básico, em inglês, mínimo, assim, de intermediário para cima. E muitas vagas falam inglês avançado e para cargos baixos, como administrativo, assistentes, e você fala, meu Deus, né? Então, assim, o pessoal para entrar no mercado de trabalho hoje em dia já precisa ter o inglês.
Então, quando eu falo diferencial, hoje o inglês deixou de ser um diferencial para ser meio que uma base, uma obrigação, e você ter que aprender um terceiro, e vamos dizer até dependendo um quarto idioma, né? Porque muitas vagas que eu acompanho nessas empresas grandes, elas pedem tanto inglês quanto espanhol, né? Ou um dos dois. E isso é muito, assim, corrido, né? Para entrar numa vaga, você já tem que dominar 2 idiomas, fora o seu. Então, você já tem que ser trilingue, dependendo, para entrar numa vaga de emprego. Tá? Então, assim, vamos pensar dessa maneira. O idioma vai te fazer diferente. Porém, a gente tem que ter aquele idioma base, que é o inglês ou o espanhol, e também um outro idioma para ser a diferença na nossa carreira. Tá? Então, eu não vou me prolongar mais nesse assunto, porque eu acredito que ele é bem claro. Tá? Então, assim, saber o idioma é um diferencial. Segundo tópico que eu separei nessa área do profissional é uma coisa que eu vivenciei, tá? Eu vivenciei porque eu trabalhei, né? E trabalho, né? Em multinacional, mas principalmente minha empresa antiga, tinha muitas viagens e de reunião, treinamento, até visita a cliente, visita a fornecedor no exterior, tá? E eu não digo só um país, não. Eu tive a oportunidade de ir para vários países, tais como Alemanha, Tailândia, Japão, para fazer reunião, visita a cliente. Infelizmente, devido a alguns contratempos que eu tive lá de projeto, serviço, eu não consegui ir, né? Mas a oportunidade houve. Infelizmente, no ano passado eu estava com uma mega programação de viagem, mas por causa da pandemia foi tudo cancelado. Então, assim, é real, gente, é real. Muitas pessoas acham que isso é para outras pessoas e tudo mais, mas não. Se você estiver preparado, você vai ter essa oportunidade. E até mesmo você só vai ter essa oportunidade se você estiver naquela empresa ali que oferece isso. E para isso você tem que falar um novo idioma, tá? Então, assim, quando você tem essa questão do treinamento fora, da reunião, é ótimo para você fazer contatos, para você aprender coisas novas, para você estar evoluindo, né? Porque se você só fica aqui no Brasil, você acaba com somente uma visão do mundo. Mas quando você tem contato com estrangeiros, com outras culturas e etc., nossa, sua visão expande muito. Que aconteceu comigo, então eu posso dizer com autoridade que isso é real, tá bom? Então, assim, deixo só esse segundo ponto e eu espero que vocês possam vivenciar isso, porque é muito legal, tá? Inclusive, hoje eu moro no exterior exatamente por uma dessas oportunidades, ok? Bom, o terceiro ponto que eu separei aqui é uma questão mais de oportunidades bem específicas de trabalho, né, na área profissional. Então, assim, Yudi, como assim oportunidade específica? Bom, quando a gente aprende o idioma, algumas portas se abrem para a gente, tais como tradução, né? Você pode trabalhar com tradução de documento, arquivos e N coisas, né? Então, tradução, intérprete, então você pode trabalhar numa empresa como intérprete, em um serviço em específico. Você pode dar aulas de idioma, né? Que isso daí também é muito comum. E são coisas que, se você não domina o idioma, não vai ter essa oportunidade, né? Então, assim, abracem essa oportunidade, né? Porque vai aparecer para vocês poucas vezes e você tem que abraçar ela. Eu vou citar aqui agora um caso que ocorreu comigo, né? Que na verdade é uma trajetória que me trouxe até aqui, né? Até onde eu estou no momento. Então, assim, bom, fiz faculdade de engenharia, ok, né? Aí, só que durante toda a minha faculdade eu dei aula em curso de idioma, perfeito. Depois, né? Devido a dar aula em curso de idioma, eu evoluí muito, eu consegui treinar e ter uma habilidade muito boa no idioma inglês e japonês. Japonês eu já dominava, o inglês eu consegui meio que masterizar ali, né? Porque eu dava muita aula. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Aí você pensa, né? Tipo, uma oportunidade muito boa e que não aparece assim
qualquer momento, né? Então, assim, você tinha que estar preparado para agarrar essa oportunidade. Beleza. Fiz uma entrevista numa empresa porque não trabalhei direto para o comitê, né? Que nem muitos voluntários fizeram. Eu trabalhei para uma empresa que prestou serviço lá dentro. E dentro dessa empresa era uma empresa de viagens. Olha que interessante. E o dono, né, o diretor, ele gostou muito do serviço, da minha conversa, eu acredito, e ele me chamou para fazer parte, antes, né, das Olimpíadas, para fazer parte de um grupo que ia estar atendendo um navio, né, um cruzeiro com japoneses que estavam vindo para o Brasil. Esse navio estava dando a volta no mundo e ele ia parar aqui no Brasil bem no período do carnaval e tínhamos que levar o pessoal para pontos turísticos e também para Sapucaí, né? E agora, ó, gente, eu sou carioca, né? Eu sou nascido em Itaguaí, né? Que é fora do Rio de Janeiro, mas eu sou nascido no estado do Rio, então eu sou carioca. E assim, eu nunca tinha ido no Rio, eu nunca tinha ido no Cristo, nunca tinha ido no Pão de Açúcar, na Sapucaí, eu era totalmente do interior, né? E aí surgiu essa oportunidade, e aí que foi a primeira vez que eu fui conhecer o Cristo. Nessa época eu conheci o Cristo. E também fui na Sapucaí. E eu levei um grupo de japoneses, meio que assim, eu era um guia que estava indo pela primeira vez no local. Obviamente eu tive que estudar, estudei bastante, aprendi coisas do Rio. Nossa, no Carioca teve que estudar sobre o Rio, né? Sim, eu tive que estudar. E aí eu aprendi bastante, consegui fazer esse serviço muito bem, eu acredito, né? E assim, foi muito legal. Foi ótimo, foi uma ótima oportunidade que graças ao idioma eu pude ter. Mesmo não tendo licença, né, para guia, eu fui meio que um suporte para as pessoas, mas cara, foi uma coisa sensacional, tá? Sensacional, e que eu só tive essa oportunidade devido ao idioma. Depois dessa oportunidade como guia, aí veio sim os eventos, né, da Olimpíadas e Paralimpíadas, onde eu trabalhei para o conglomerado, né, de televisão japonesa dentro do IBC, que é o International Broadcast Center, que é como se fosse um centro, né, de transmissão dos jogos. Então, assim, dentro desse IBC tinha todas as emissoras de televisão do mundo, né, as maiores, assim, tinha a Globo lá. Eu conseguia ver pessoal que aparece lá na televisão pra gente diariamente, aí pessoal da Globo. Eu tive contato com jogadores, né, atletas que iam dar entrevista lá onde que eu trabalhava, porque o escritório era um escritório grande, aí tem um localzinho ali para filmar. Era muito legal, porque você via o jogo na televisão, dava 10 minutos, o atleta estava passando assim do teu lado para dar a entrevista. Então, assim, cara, foi uma oportunidade ímpar, assim, não posso reclamar, trabalhei muito, mas não reclamo e gostei muito. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença e está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Mais uma vez, graças ao idioma, né? E, então, assim, aí, graças aí a trabalhar nas Olimpíadas, eu conheci uma pessoa que me puxou para trabalhar na minha antiga empresa, que era em São Paulo, né? Então, vocês estão vendo, tudo começou com o idioma. Então, assim, eu sabia idioma, dei aula, tive a oportunidade das Olimpíadas, acabei sendo guia, trabalhei nas Olimpíadas, fui parar em São Paulo, trabalhando numa multinacional japonesa, e graças a um contato que eu fiz, né, nas Olimpíadas. Trabalhei nessa multinacional durante quase 3 anos, né, basicamente 3 anos, onde eu consegui desenvolver, assim, eu consegui conhecer um novo mundo, né? Porque para quem mora no interior, tipo, você morar em São Paulo, capital, né, cidade grande, a cidade que nunca dorme, trabalhar uma multinacional que fala com o mundo inteiro, é uma outra realidade que faz sua cabeça meio que explodir. Então, assim, eu tive essa oportunidade muito boa que também, graças ao idioma, como eu disse, onde eu consegui evoluir dentro da empresa, eu acredito. E eu tenho, né, todo um histórico, porque eu entrei obviamente, com menor cargo, eu consegui sair em 3 anos com um cargo bom ainda, né, para essa nova empreitada que hoje eu estou aqui no exterior, que também, né, tudo começou por causa do idioma. Então, assim, eu fiz um breve relato, como vocês podem ver, dessa minha vida, né, vamos dizer, desde que eu entrei no mercado de trabalho, onde o idioma me impulsionou muito.
e me ajudou bastante. E eu creio muito que o idioma pode ajudar a vida de todos vocês. Porque quando aparece uma oportunidade, você tem que estar preparado e agarrar ela. Mas essa oportunidade vai aparecer se você estiver pronto, se você estiver com os skills necessários prontos, tá? Então, assim, eu acabei me prolongando nesse item, mas aproveitem essas oportunidades, tá? Porque essas oportunidades que, assim, somem e outra pessoa vai querer agarrar aquilo com todas as forças. Bom, um item aqui que é meio que óbvio, então, assim, as pessoas que dominam uma segunda, terceira língua recebem mais, tá? Porque teve uma pesquisa da Cato, não sei se vocês conhecem um site de vagas de emprego, onde eles viram que na vaga de analista, em média, né, uma pessoa que domina o inglês ganha em torno de 40% mais do que a pessoa que não, e no cargo de gerência chega a 70%. Então, assim, só de você dominar um idioma, você pode ganhar 70% a mais que um outro concorrente que não fala esse idioma, né? Fora, que nem eu já comentei, inúmeras outras oportunidades que você pode ter de treinamento, viagem, etc. Ok? E a questão também de você ter esse aumento salarial está ligado também com questão de promoção, né? Porque um breve relato na minha empresa anterior, a gente tinha o que era chamado, né? Que é chamado, né? Não era? É chamado de job description, que é meio que uma descrição de cargos, né? Então, assim, quanto mais você vai subindo, né, no cargo, você tem que ter, vamos dizer, habilidades específicas. E dentro dessas habilidades, obviamente, tinha o inglês, porque essa minha empresa, ela tinha o inglês como uma língua oficial, né? Então, quanto maior o seu cargo, mais o domínio que você tinha que ter em inglês. E isso era feito, né, esse controle pelo TOEIC, né, onde as pessoas tinham que fazer a prova TOEIC. Inclusive, o TOEIC é muito utilizado nessas multinacionais. Existem esses exames específicos para cada área. Então, o TOEIC mais para o lado empresarial, né, da área do serviço profissional. Aí existe o TOEFL, né, que é mais para a área de estudo. E existe Cambridge e vários outros testes de proficiência do inglês, como também de outros idiomas, tá? Então, assim, o idioma, ele te ajuda a ganhar mais e também a evoluir na sua carreira, beleza? E, para finalizar essa área do profissional, é uma parte que eu gosto muito, porque eu gosto muito de me conectar às pessoas. Até por isso que eu acho que eu comecei esse projeto do Céu Falando, porque, assim, ter esse contato com as pessoas, esse feedback, essa troca de conhecimento é muito bom. Então, assim, o network em nível internacional, isso é muito bom. Assim, quando você trabalha numa multinacional, você tem a oportunidade de falar com pessoas do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de falar com pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, da China, Tailândia, né? E assim, eu acredito que outros, Argentina, né? Então, assim, tive várias oportunidades de falar com pessoas do mundo inteiro, conhecer assim um pouco da cultura dessas pessoas, do modo dela falar, né? E assim é muito, muito, muito bom. Abre sua visão, mesmo que você não domine, só de você ter esse contato com a pessoa, mesmo que você não domine o idioma, você consegue perceber a cultura e isso abre sua mente, abre sua visão muito boa para você ter meio que um conhecimento melhor do mundo, tá? Então esse network nível mundial é ótimo, né? Se o network nível Brasil já é ótimo, que a gente fala que tem que ter network para você evoluir em tudo, imagina o nível internacional, né? Então, gente, esses foram os pontos que eu separei aqui da área do profissional, que eu acho que são muito importantes, eu acredito serem muito importantes, fora que, assim, tem vários outros, só que senão a live vai ficar muito grande. Então, vamos para o próximo, que é sobre a evolução pessoal, como que um idioma pode fazer você evoluir na sua vida, né? Em você evoluir. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é tipo você ter maior confiança, né? Você ter mais confiança em si mesmo. Por quê? Vamos dizer, o inglês é o idioma internacional, né? Internacional. Praticamente todos os países, se você fala inglês, você consegue se virar. Bom, ó, a Roberta colocou aqui, o que é networking? É uma boa pergunta, tá? Então deixa eu só quebrar essa parte aqui, porque senão eu vou passar muito. A networking
vamos dizer que são os contatos, né? Os famosos contatos que você tem. Então, assim, é você conhecer a pessoa, você ter a opção de trocar informações com essa pessoa. Network serve muito para isso, trocar informações, trocar favores, até vai, né? Assim, e você ter essas opções. Então, o networking simplesmente é aquele famoso contato que a gente fala no Brasil, né? Ah, você tem contato em tal local? Esse é o seu networking, tá? Bom, isso é um modo bem simples de se falar sobre o networking. Ok? Então, só voltando aqui no tópico que eu estava falando sobre a maior confiança, né, em si mesmo. Como o inglês já é o idioma, né, do mundo, se você vai viajar para um país e domina o inglês, você já se sente mais confiante. Então, assim, se você não domina, não precisa nem ser Estados Unidos, né? Ah, você não domina o inglês e viaja, sei lá, para Dubai, né? Sei lá, para as Maldivas, para onde que for, que não seja um país que tenha o português como língua materna, você vai passar um perrengue, né? Você vai precisar ali do tradutor, você vai precisar do celular. Aí muitas pessoas, mas eu tenho tradutor ali no celular. Mas você já parou para pensar que o tradutor, ele funciona com internet, né? Então você tem que ter internet. Hoje em dia até tem os tradutores que você baixa ali, né? Consegue fazer offline, mas a gente sabe que tradutor não é a mesma coisa. E então, assim, o mínimo a gente tem que ter essa habilidade do idioma para se virar e ter mais confiança, não só em viagens, mas no dia a dia. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem uma confiança, você passa uma confiança maior para o seu entrevistador por ter domínio naquele idioma. Você consegue ter visões diferentes, você consegue consumir conteúdos que vai fazer você evoluir e criar uma maior confiança em si mesmo, tá? Então, assim, temos essa questão da melhora, né, da confiança. Temos também a questão da saúde mental, né, da saúde mental, porque tem vários estudos, eu até publiquei, tem um post aqui no Céu falando que eu comento, né, que tem um estudo que diz que aprender idiomas retarda os sintomas de Alzheimer e de demência, né? Porque você deixa seu cérebro ativo. Então, assim, ele está ali praticando, ele está trabalhando, então ele está fortalecendo, né? E não só esses dois, mas diversos, ansiedade, depressão também, né? Porque você está ali, você não está sem fazer nada, você está evoluindo, você está praticando. Então, aprender um novo idioma é muito bom também para a sua saúde mental, ok? Ontem eu assisti uma live, né, de uma amiga muito próxima que fala sobre essas questões de saúde mental, que ela faz artesanato, né, faz pintura em máscaras venezianas. Para quem tem interesse, é só seguir lá, celia.máscarasvenezianas, que ela falou sobre isso, da importância de aprender um novo idioma na questão da saúde mental, tá bom? Por quê? Porque você pratica a cachola aí, o cérebro, beleza? E para finalizar, né, aprender um idioma, cara, como eu disse, você exercita seu cérebro. Então, obviamente, o que acontece também? Você começa a estudar, ter facilidade para estudar, ter facilidade para aprender, memorizar as coisas. Porque quando você aprende o idioma, você, querendo ou não, você memoriza muita coisa. Você memoriza os vocabulários desse idioma, você memoriza regras, né, para montar frases. Você acaba fazendo... Assim, a gente fala, não adianta gravar. Mas, assim, se a gente vê bem no core, lá embaixo, né? Bem quando eu falo core, gente, é bem na raiz, tá? Bem na raiz, você saber usar um idioma é você memorizar aquelas regras, saber o que dá para fazer, o que não dá, o que faz sentido, o que não faz, quais são as palavras que você tem que falar e qual que não tem que falar. Então, tudo isso está aqui dentro. Então, quando eu vou falar em inglês, eu tenho que ter essa noção das palavras dentro do mundo de inglês. Quando eu vou falar em japonês, tenho que ter noção no mundo de japonês. E no português a mesma coisa. Agora, como eu estou estudando alemão e futuramente eu vou estudar outras línguas, né, porque eu já até comprei os cursos que eu vou estar estudando, eu vou ter que começar a criar diversos mundos dentro de mim para estar organizando essas ideias. Então, imagina, você criar um mundo inteiro, cara, não tem exercício, eu acho que melhor para o cérebro, né? Então, assim, você retarda doenças mentais e também evita, né, dependendo da doença,
e também você fortalece, você consegue aprender mais fácil, você consegue ter uma melhor memória e etc. Tá? Então, ó, aprender idioma, desenvolvimento pessoal é só benefício, tá, gente? É só benefício. Então, ó, vamos para o próximo tema aqui, macro, tá? Ó, a Célia tá aí, ó, na live. Quem tiver interesse depois, sigam ela, tá? Depois da live. E ela tá falando, ó, que ela faz Duolingo, né? Por favor, dê outra dica de aplicativo. Bom, Duolingo é muito bom, tá? Muito bom. Eu gosto do Duolingo, inclusive eu já fiz essa sugestão aqui. Porém, infelizmente, é bem assim, tem vários vídeos que falam sobre isso, mas as pessoas não conseguem chegar num nível avançado somente com o Duolingo. Você consegue sair do básico, você consegue aprender muita coisa. O Duolingo é muito bom. Então, assim, o que você precisa fazer? Você tem que fazer o Duolingo e fazer outras coisas, como se fosse um outro curso também, tá? Então, assim, por um exemplo, eu faço um curso pago, tá? Que eu comprei o curso e eu faço ele, mas só fazendo o curso eu não vou chegar à fluência. Ninguém chega à fluência somente com cursos. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter fixo na cabeça, tá? Porque isso é muito importante. Então, quando você fala que faz o Duolingo, ótimo, continua fazendo o Duolingo, mas também tenta outros modos, né? Outros meios, tais como vídeo no YouTube, assiste vídeo no YouTube no idioma que você está aprendendo, pesquisa um pouco no Google sobre nesse idioma. Então, assim, está estudando inglês, nossa, inglês tem muito, né? Inglês tem muito conteúdo na internet. Todos os idiomas têm muito conteúdo. Hoje, com a internet, está muito mais fácil de a gente estudar e continuar praticando o idioma. Então, assim, questão de aplicativo. Bom, eu uso muitos aplicativos, mas para estudar, mas de conteúdo, eu acredito que o Duolingo grátis, né? Porque se eu fosse falar de um aplicativo pago, eu até poderia falar de outros, né? Mas, assim, eu acho que não é o caso. Então, assim, basicamente, faça o Duolingo, assista vídeos no YouTube, procure coisas, artigos e blogs na internet. E depois, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode se falar, você manda no direct que eu vou estar dando algumas dicas para você, tá bom? Então, ó, vamos lá, próximo ponto. Separei aqui, é uma coisa que eu aprecio muito, né? E que eu acho que o idioma ajuda muito, que é você ter diferentes visões do mundo. Tá, então assim, o que é essa diferente visão? Acho que não só o idioma, mas quando você conhece outros países, tá? Quando você tem outros tipos de experiência, você começa a sair da sua caixinha, né? Vocês já devem ter já ouvido a expressão pensa fora da caixa, né? Só que infelizmente, se você convive dentro de um mundo, de um só idioma, de um só país, de uma só coisa, e você não sai da sua zona de conforto, é muito difícil para você pensar fora da caixa. E quando você aprende um novo idioma, você começa a ter acesso a novos conteúdos, você consegue, com a internet, ter acesso a conteúdos de vários países, e aí você começa a absorver outras culturas, outros pontos de vista, você aprende com o idioma. O próprio idioma faz você ter outros pontos de vista, porque tem coisas que eu não consigo me expressar no português da mesma maneira que no inglês, da mesma maneira que o japonês. No japonês tem palavras específicas que não existem nos outros idiomas e por aí vai. Então, assim, são vários detalhes que você vai aprendendo e você vai tendo uma outra visão. Por que todo mundo acha que o japonês é certinho? Então, assim, quando você domina o idioma, você vê ali a cultura, você conhece a cultura e você vê que não é uma coisa assim extraordinária. Não, o japonês eles falam que é certinho porque é uma coisa que vem de berço, né? Então, assim, começa lá na escola. Você tem que na escola você faz coisas totalmente diferentes no Brasil. Então, assim, é uma coisa meio que já, assim, a pessoa cresce com isso. Então, para eles é normal. Na verdade, eles veem o mundo exterior de uma forma anormal, né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento para você ter uma outra visão, tá? Então, assim, e a porta de entrada para esse mundo é o idioma, que nem eu sempre falo. Gravem na mente de vocês quando eu falo que idioma é um mundo, é uma jornada, né? Então, assim,
Não pense o idioma como uma coisa. Não, o idioma é muito mais do que uma coisa. O idioma é um mundo de possibilidades, tá? Então, assim, analisem dessa forma, tá bom? Então, ó, você, com essa diferente visão que nem eu comentei, então você entende questões culturais, você acaba tendo contato com outras culturas, você também começa a entender, né, comportamentos, que nem eu disse. Então, assim, eu tenho comportamento oriental, por que eles são dessa forma? Tá pingando aqui em mim, gente, é o ar-condicionado. E temos o comportamento, sei lá, europeu, por que eles são dessa forma, tem o americano. Tudo isso você começa a compreender melhor quando você domina o idioma, porque você consegue ter acesso àquele documento, àquele material, àquele conteúdo. Então, assim, o idioma ajuda muito nessa questão, tá? E outra, né? A gente consegue estar ligado muito no mundo. No mundo. Muitas pessoas hoje veem o mundo somente através da televisão brasileira, né? Então, assim, o que está acontecendo? Sei lá, vamos falar, sei lá, um assunto polêmico, política, né? Muitas pessoas sabem da política de outros países somente pelo que sai no jornal brasileiro. Se você domina o idioma, você consegue ir direto na fonte, né? E você vê que às vezes não é muito bem aquilo que aparece ali, né? São visões um pouco, eu não vou dizer distorcida, mas são situações diferentes, né? E você consegue ter acesso a esse material um pouco mais específico. Então você consegue ter acesso a informações, a locais específicos. Vamos dizer que você vai viajar para os Estados Unidos. Se você fala inglês, você consegue pesquisar na internet em inglês, porque você vai ter acesso, tipo, aonde que os nativos vão, né? Que geralmente são lugares melhores para visitar. É que nem no Brasil, né? Tipo, o pessoal, o estrangeiro fala Brasil, fala o quê? Copacabana, Ipanema, que são lugares turísticos, mas o brasileiro mesmo geralmente não vai nesses lugares, né? Porque a gente sabe que ali é complicado por diversos motivos. E a mesma coisa no exterior, tá? Então, assim, quando você domina o idioma, você consegue pesquisar os locais bons para se visitar, baratos, acessíveis. Então, assim, você começa a ter, né, essa visão diferente. E já que a gente está falando aqui sobre viagens, né, de acesso, vamos falar então também sobre o que o mundo te conecta, né? Vamos entrar nessa reta final da live, onde eu separei aqui que você se conecta com o mundo. Como assim se conectar com o mundo, né, Yudi? Cara, o mundo é vasto e... nossa, que óbvio, né? O mundo é vasto. Mas assim, só quando você viaja, você sai do seu país, você sai da sua zona de conforto que você consegue ter essa ideia, né? Então, assim, muita gente quer viajar, quer não sei o que, para fazer compra. Não, você tem que ter um objetivo maior. Tipo, você tem que ter, quero fazer compra. Ok, isso daí é um objetivo, mas não precisa botar ele como foco. Você pode falar, quero viajar para conhecer o local, né? Porque, assim, coisas materiais são roubadas, são estragadas, são quebradas no futuro. Mas a sua experiência não. Então, assim, viaje para conhecer, para fazer experiências. Ó, eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de vir conhecer a África, né? A Angola em específico. O pessoal fala muito o quê? De, sei lá, da África do Sul, né? África do Sul, Namíbia por causa do deserto e... Não, alguns lugares específicos, mas dificilmente a gente ouve falar de Angola. E hoje eu estou aqui, né, a trabalho. E são oportunidades, e a gente tem que viver isso, essa experiência, conhecer a cultura, né? E é muito interessante. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente desde que eu cheguei aqui até o meu dia de hoje, né? Isso vai me influenciar para o resto da vida, tá? Então, assim, você se conecta com o mundo de uma forma diferente. E conectando com esse tema, temos aí a liberdade, né, quando você viaja, porque que nem eu falei, quando você viaja e você não tem o domínio do idioma, geralmente a gente vai naqueles lugares do pacote. Quem nunca comprou um pacote de viagem, né? E aí você vai somente naqueles lugares já determinados ali. E também, não que seja ruim, tá, gente? A gente tem que conhecer de lugares turísticos pelo menos uma vez na vida, né, para falar pelo menos que foi. Mas assim, tipo, tem muito, o país é muito grande. Imagina no Brasil, eu aposto que vocês conhecem lugares
esplêndidos no Brasil que um turista talvez nunca vá conhecer, mesmo que seja um turista que vá muito no Brasil, tá? Então, assim, o idioma te dá essa liberdade quando você viaja. Você não fica preso a um pacote, você não fica preso a somente aquilo ali que todo mundo faz. Você tem a possibilidade de expandir, de ir em outros lugares, tá? E também ter acesso, né, conectando a isso, a novos conteúdos, que nem eu já sempre... Eu acho que tudo isso que eu falei se resume a isso. Você ter acesso a conteúdos novos para você evoluir profissionalmente, você evoluir pessoalmente e também para você se diferenciar no mercado, tá? Então, assim, quando você está conectado com o mundo, você só tem benefícios, ok? Então, assim, você tem essa liberdade para procurar novos conteúdos. Você não precisa só procurar coisas que são traduzidas, por exemplo, porque não sei se vocês têm essa noção, mas muitos livros demoram para chegar no Brasil a tradução, né? Então, assim, tem livros que quando chegam no Brasil, vamos dizer, um livro chegou hoje, esse ano, 2021, no Brasil, mas se você for buscar a fundo, o livro foi publicado, sei lá, 5 anos atrás, né? A gente vê aí várias coisas que acontecem lá fora primeiro e vêm para o Brasil. Então, se você está conectado com o mundo, é uma oportunidade de você trazer para o mundo e fazer o seu negócio, né? Então, assim, isso é muito importante. Você tem que ter essa visão que o idioma conecta você, abre a sua visão, abre um novo mundo, tá? Não pensem pequeno, não pensem, tenham um objetivo grande, tá? Bom, para finalizar a live, eu deixei aqui 2 coisas que eu acho muito importantes. Eu sempre deixo no final, assim, duas observações. Primeira, faça amizades, tá? Faça amizades que no mundo inteiro, que você puder, né? E através do idioma você vai conseguir. Então faça uma amizade com o alemão, com o espanhol, com o francês e evolua junto com eles, tá? Porque tem muita gente que quer aprender português também, tá? Muita gente. Da mesma maneira que os estrangeiros querem aprender inglês. Aí a gente, não sei, muita gente tem a mentalidade que todo mundo fala inglês fora do Brasil. Mas não, cara, é uma luta. É uma luta. Hoje eu tenho contato com chineses, mas antes eu tinha contato com japoneses também. Tipo, o pessoal tem dificuldade com o inglês, assim como o brasileiro, tá? Então, assim, vocês estão ali em uma troca de informação, vocês podem aprender junto o idioma, vocês podem trocar dicas culturais, vocês podem visitar um outro. Então, faça amizade, faça dessa trajetória, dessa sua jornada algo interessante, tá? E se divirta, esse é o outro ponto. Aprender o idioma não pode ser algo chato, uma obrigação. Assim, a gente tem que colocar o estudo como obrigação? Tem que, mas não necessariamente precisa ser chato, tá? Então, assim, faça desse aprendizado algo interessante, algo divertido. Aprenda com algo que você goste. Música, filme. A gente só tem que ter alguns cuidados, mas, assim, dá para aprender com coisas divertidas, sim, tá? Não é só você sentar e ficar lendo livro gramatical, livro de curso, ficar fazendo... Não, você consegue evoluir. Tanto que eu já conheci várias pessoas que falavam inglês esplendidamente somente por causa de videogame, de game, né? Que as pessoas tinham que ir lá no chat, né? E falar com o pessoal lá de fora. O pessoal desenvolvia o idioma ali naturalmente por causa de jogo. Aí quando ia para o curso já ia lá para o último livro. Falava, meu Deus, você já estudou antes? Não, nunca estudei, só joguei videogame. Então a gente aí, ó, é a prova de que dá para aprender idioma com coisas divertidas. Você só basta ter uma orientação, planejamento, coisas simples que aqui no Saiu Falando você vai aprender, tá? E eu vou estar junto com vocês nessa caminhada, tá, gente? Então, bom, mais uma live, tá? Semanal aqui terminando. Eu, assim, toda semana que vem já tem live também, eu vou começar a divulgar o tópico da semana que vem. Eu quero que vocês que estão aqui deem um pulo lá no nosso blog, né, do Saiu Falando, que lá eu separei, teve o primeiro material PDF de japonês, então deem um pulo lá para vocês verem. A gente vai estar já lançando outros materiais PDF para vocês aí em breve, tá? Então, assim, se inscrevam lá no canal do YouTube também, porque é muito importante e eu vou estar divulgando novos vídeos lá, tá? Então, assim, conto com vocês. Deve ter agora, bom, saiu aí o post sobre metas grandes, pensamentos grandes que eu falei antes. Então, assim, a gente tem que ter esses objetivos, tá? E
para aprender o idioma. E se você fizer um objetivo pequeno, cara, sua meta vai ser coisa pequena. Então, assim, já que é para fazer uma meta, faça uma meta grande, pense grande, porque aí você vai atingir, a sua mente é, assim, incrível. E se você falar que você consegue atingir algo grande, você vai chegar lá, tá? Então, gente, muito obrigado. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiver dúvida, coloquem aí. Eu agradeço. Eu sei que eu não falei aí, o pessoal aqui entrando. Agradeço a presença de todos aí que ficaram comigo até o final. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar mandando no direct também ou no stories aí que eu vou fazendo, tá? Então, gente, ó, até semana que vem. Acompanhe os conteúdos aí da semana. Abraço.